sejam muito bem-vindos ao Altos Papo. O episódio de hoje é mais do que especial. Recebemos aqui uma convidada que representa tudo o que o Altos Papo acredita: verdade, representatividade e transformação através da arte. Kel Smith é cantora, compositora periférica, autista e uma das vozes mais marcantes da música brasileira atual. Kel canta sobre o que muitos silenciam e talvez por isso tenha alcançado tantos corações. Ela reúne quase 1 bilhão de plays e visualizações. Artista premiada é reconhecida por hits como Era Uma Vez, Respeita as Minas, Girassol, Nossa Conversa e Seja Gentil, entre outros. Ah, e é claro, assim como a Giovana, a Kel também é autista. E isso não é só um detalhe, é a parte da identidade dela e da força que ela compartilha com o mundo. Hoje a gente vai conversar sobre música, arte, saúde mental, representatividade e muito mais. Então fica com a gente, porque esse episódio promete ser um abraço no coração. Seja muito bem-vinda, Kel Smith, ao Altos Papo. Pode, se quiser, mandar um abraço pro pessoal que está na live aí, Kel. Fique à vontade. Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, Boa Giovana. É um noite. prazer estar aqui conversando com você. Já te sigo e agora a gente vai viver esse momento especial de conversar e dividir com as pessoas e poder falar com outras pessoas que também, assim como a gente, Uhum. são É, neurodivergentes. Isso aí, Não é? pessoal. E ainda Ó, realmente. nós mais vamos começar. nós duas, que somos duas artistas, o que que você acha disso? A gente é artistas. A gente tem nosso talento, a gente faz o que a gente dá, né? Que, tipo, ou melhor, quando a gente tem nosso talento. Tipo, eu faço artes, moldura, você faz músicas, porque mesmo que seja uma arte diferente, é arte, né? Exatamente, Uhum. Ó, exatamente. vamos lá. Esse podcast são perguntas alternadas. A Giovana vai fazer a primeira pergunta para a Kel, depois a Kel vai para a Giovana, tá, gente? Ok. Vamos lá. Kel, como foi o momento em que você descobriu que era autista e de que forma esse diagnóstico influenciou a maneira como você se vê, sente o mundo e como você faz música? Olha, Giovana, eu tive o meu primeiro contato, né, através de uma médica de saúde da família que visitava as casas das pessoas nos bairros. E aí foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre autismo. E aquela médica começou a dizer para os meus pais como então as minhas características poderiam se encaixar. Só que eu não consegui nessa época, né, ainda criança, fechar o meu diagnóstico, porque era muito difícil o acesso, e além de ser muito difícil o acesso à informação, a tratamento médico, eu também eu eu vivia assim, me mudando sempre de uma cidade para outra, porque eu sou filha de missionários. Então foi muito difícil essa época, porque enquanto criança eu já tinha escutado falar, minha família também, mas eu não tinha o diagnóstico. Aí só depois de adulta foi que minha filha também foi passar por esse processo de investigação diagnóstica com uma médica, e aí a médica me indicou essa médica que hoje me atende, e foi assim que eu cheguei até meu diagnóstico, as coisas começaram a ficar cada vez mais claras, mas eu não vou negar para você que eu já tinha pesquisado, eu já sabia das características, eu só não tinha o laudo. Mas o autismo ele tá lá todo dia, né? Todos os prejuízos, as diferenças, todas as questões. Então já estava lá. E com certeza isso influencia na minha maneira de criar, porque influencia na minha maneira de viver, né? E você, como artista, você sabe que quando a gente está fazendo uma arte, manifestando uma arte, a gente está colocando para fora aquilo que a gente sente, aquilo que a gente é, né? Então, quando eu tô fazendo isso com as minhas músicas, eu também tô colocando ali, tô manifestando aquilo que eu sou. E isso é uma maneira também do autismo se manifestar, porque não tem como
separar quem eu sou do autismo, né? Então, eu sinto que tudo muda, assim. Agora, depois do diagnóstico, vai mudando a nossa maneira também de. A gente vai se respeitando mais, pegando mais leve com a gente, entendendo como lidar. Aí também, quando você tem a oportunidade, né, o acesso de você ter múltiplos tratamentos, isso também te traz toda uma qualidade de vida e por isso é tão importante que essas conversas aconteçam como essa que a gente está tendo agora, né? Porque quanto mais a gente puder informar as pessoas, quanto mais a gente puder falar sobre o assunto, mais pessoas vão se sentir também alcançadas e vão poder ter mais qualidade de vida. É mesmo, com certeza. E então, qual vai ser a sua. O É que? isso mesmo, a pergunta É, dela. é mesmo, com certeza. E me fala, e agora qual vai ser a fala que você vai dar agora? Agora eu quero te fazer uma pergunta. Uhum. Eu quero saber para você como é ser autista. Bom, sabe, ser autista, eu sei que para mim, para nós parece ser bem normal. E é claro, é claro que às vezes a gente fica com dificuldade de algumas coisas, né? Com barulhos, ou até mesmo, ou tipo, com certeza, você, imagina só, você quer sair de casa, mas com certeza agora nesse tempo você sabe que não quer ficar só andando sozinha porque se acostumou demais perto dos seus pais. E é claro, isso é uma dificuldade. E também eu tenho dificuldade de tentar aprender um pouco, tentando ler um pouco, e também de aproximação, né? Não é mesmo? Isso, pode É, aproximar, né? e essa é a dificuldade que eu tenho. E tipo, e também, deixa eu ver qual dificuldade que eu tenho. Tentar arrumar minha cabeça, tipo, para eu fazer meu trabalho, não é? Isso, mas você E quer saber, você emocionar. sente normal? Isso para você é tudo normal. Para mim, eu sei que é uma coisa normal pra mim, né? Entendo. Pra gente é normal, né? É Uhum, só quando a gente começa a conviver com as outras pessoas que a gente vai percebendo que às vezes para as outras pessoas pode não ser. uhum, Mas pra gente é normal, é uma questão de ser a gente, né? é, com certeza. Agora, deixa eu fazer a segunda agora. Pode ser, amor. Vamos ver. Kel, você costuma dizer que faz músicas reais para pessoas reais? Peraí. O que isso significa para você e como foi perceber que as suas vivências tocavam tantas pessoas diferentes? Olha, eu falo que eu faço músicas reais para pessoas reais, porque o tipo de música que eu faço são músicas que falam, às vezes, sobre sentimentos, emoções que a gente não costuma dividir com as outras pessoas, né? Mas não quer dizer que elas não existam. É só porque, às vezes, é difícil você conseguir traduzir em palavras, você conseguir dizer como você está se sentindo, organizar para dizer. E a música, ela, ela é uma ferramenta de fazer isso, ela é uma ferramenta de facilitar a linguagem. A gente sente que através da música consegue dizer o que está sentindo, consegue dizer qual é aquele sentimento, aquela emoção, e até se entender melhor. E quando eu tô pensando numa música, quando eu tô pensando numa composição, eu sempre tô pensando em como eu posso dividir isso com as pessoas e deixar de ser só minha essa música para ser nossa, né? Para ser de todo mundo que se deparar com aquilo que for tocado por aquela música, também vai sentir que aquela canção pertence, né? E
eu sinto que isso é com certeza uma maneira de facilitar a comunicação, de facilitar a vida das pessoas através da compreensão, delas entenderem os seus sentimentos, as suas emoções. A música também é trilha sonora da vida das pessoas, então ela representa momentos importantes e isso é fantástico, porque eu tenho essa oportunidade de escrever histórias que não são só minhas, né? Que vão fazer parte da história de tanta e tanta gente. E isso para mim é muito importante. E eu sinto que quanto mais você coloca verdade naquilo que você faz, quanto mais você coloca verdade na sua arte, mais as pessoas sentem isso quando elas escutam, quando elas veem, independente da arte que for. Eu sinto isso e para mim é muito importante poder colocar essa minha verdade na arte. É mesmo, é bom colocar a verdade. Muito bom, né? É verdade. Agora eu posso fazer uma pergunta para você? Claro. Eu quero perguntar para você o que você mais gosta de fazer quando você precisa se regular, quando você precisa se fazer bem, que você não tá bem, que tá tudo desorganizado. O que você mais gosta de fazer assim que te faz se sentir segura, te faz se sentir melhor? Ah, tipo, quando eu tô desconfortável na Aham. vida. Bom, quando eu tô com dor de cabeça, eu tomo Neosaldina, aquele remédio de dor de cabeça. E quando eu tô meio com tédio, ou tipo, eu olho no celular, o celular e eu não tô com vontade com nada, às vezes eu tento ficar mexendo no celular pra não achar, mas o melhor jeito às vezes é deitar e fazer nada. E às vezes eu assisto uma série no meu celular, ou às vezes eu jogo um joguinho. A Giovana explica para ela como você faz. Quando a Giovana, quando ela tá triste, ela assiste uma série para animar. Explica isso para Uhum. ela. É, eu assisto uma série pra me animar ou um filme, se der tempo. Entendi. Entendi. E às vezes você prefere deitar e ficar quietinha até melhorar É, também. uhum. Deitar também é bom, né? É bom. Organiza também a mente, Uhum. né? E agora vamos ver minha próxima. Você fala abertamente sobre ser autista? Queria te perguntar em que momento o autismo te ajudou a criar suas artes e em que momento você se, sentiu que o mundo não estava preparado para acolher isso? Olha, eu acho que a maneira que as coisas acontecem dentro de mim, na minha cabeça, de alguma forma, elas me tornam quem eu sou, do jeito que eu sou. Então, eu já quis muito ser como as outras pessoas. Antes eu me culpava, teve uma época que eu me culpava. Poxa, eu só queria ser como as outras pessoas, só queria ser normal. Aí depois eu fui trabalhando assim em mim, né? Através da terapia, de ter pessoas em volta, rede de apoio. Eu fui percebendo que cada pessoa é única, independente dela ser autista ou não. E o autismo, quando eu vivo os prejuízos dele, eu penso, não tem o que fazer porque eu não estou autista, eu sou autista. Então eu tenho que encarar de frente isso e entender que a maneira que o meu cérebro funciona e que ele, né, foi configurado de alguma forma, também me torna quem eu sou. E eu nunca vou saber se eu escreveria da mesma forma se eu não fosse assim,
se eu cantaria da mesma forma, se eu não fosse assim. Então, eu comecei a pensar que eu tenho que ser grata pela maneira que eu sou e a maneira que a minha cabeça funciona também, meus sentimentos, a minha mente, porque isso me torna quem eu sou. E aí eu tenho vivido esse caminho, assim, de me aceitar cada vez mais. E mesmo quando eu não me sinto acolhida, quando eu sinto que as pessoas não estão me entendendo, que elas não estão conseguindo me dar suporte, ainda assim eu tento focar que não tem nada de errado com ser como eu sou. É só cada vez mais aprender a lidar e também que as pessoas que estejam em volta de mim também saibam lidar e que através da nossa vida e desse tipo de diálogo a gente possa inspirar outras pessoas também para que elas possam se aceitar, porque é isso que a gente precisa fazer, é aceitar que ninguém é igual a ninguém e que a gente pode sim se amar e lidar com a gente, e até mesmo com as coisas que são prejuízo, que nos fazem mal, mas que existe sim uma maneira de lidar e lidar com tudo isso, enfrentar tudo isso. Uhum, é mesmo, a gente enfrenta mesmo os desafios, né? Eu já tive Exatamente. esse tipo de dificuldade. Eu tentava fazer igual as crianças, mas eu reparei que eu era diferente. Então eu quero fazer uma pergunta agora sobre isso que você está falando. Como foi para você? Você percebeu que você era diferente das outras crianças? Como foi É, isso? sim, eu reparei que eu era diferente, já que eu era a única na infância que meio que por acidente, meio que rasguei uma folha enorme roxa, mas isso é para quem é criança levada, né? E é claro, eu ficava o tempo todo andando em voltas na escola, andando em ciclos, feito uma máquina que ficava andando, andando, sem parar, né? E das formigas? Conta pra E ela. é claro, eu ficava o tempo todo observando as formigas, tipo, vendo como elas dão a filhinha, né? Às vezes eu tentava pegar a folha para ajudar, mas aí elas saíam correndo. Acho que isso apavorou elas. Eu também gostava muito de observar as formigas e como elas viviam. E também teve uma vez que eu ficava pegando uns grilos, mas qualquer criança pode pegar um grilinho na infância, né? É verdade. Teve um dia atrás que eu peguei um grilo, mas eu reparei que um tava em cima de outro e eu meio que joguei no mato para deixar só. Deixa a Entende? privacidade, né? Entende? Entendi. Mas quando você descobriu o autismo, aí como você sentiu? Quando eu descobri, eu reparei por que eu era diferente das outras crianças. Por que eu agia diferente? Por que eu teve que repetir de ano 2 anos? Não Isso é? mesmo, né? Entendi. E você quer fazer uma outra pergunta? Sim, vamos ver. A música era uma vez muito especial para muita gente, inclusive para mim. Queria saber como essa canção nasceu e você imaginava que ela teria esse impacto tão forte? Ah, e é claro, naquela época eu não sabia que você era autista quando o Judo me falou que você é. Entende? Entendi. Mas você já tinha escutado a música. Uhum. E o que você tinha achado dela? Ela é bem legal e bem calmante. Já escuto isso desde que era criança. É? Eu sinto isso por ela também, que ela me acalma, assim. Ela dá uma sensação de bem-estar, né? Uhum. Quando eu É. fiz, quando eu fiz essa música, eu queria que ela causasse essa sensação de bem-estar, mas eu queria também que ela falasse sobre saudade, sobre aquilo que a gente mais sente falta. E quando eu perguntava para as pessoas em volta de mim, do que você mais sente falta? Do que você mais sente falta?
as pessoas diziam assim, ó, eu sinto falta de ser criança, eu sinto falta da minha mãe quando eu era criança, ou do meu pai. Aí eu pensei assim, poxa vida, né? Todo mundo, quando cresce, depois queria voltar a ser criança, porque naquela época a gente era mais inocente, não sabia da maldade das coisas. E aí a vida parecia mais fácil, a vida parecia mais colorida, mais fácil de lidar. Eu pensei, e de alguma forma, através da música, eu poderia trazer essa sensação para as pessoas de segurança, de esse lugar seguro, cheio de amor, de acolhimento. E aí foi quando eu fiz, era uma vez, eu fiz ela, comecei fazendo ela em casa. Aí depois eu entrei no carro para ir pro ensaio com a banda e aí eu terminei ela no trânsito. Que isso, hein, Ah, Giovana? legal, sabe? Se Hum, bem que essa foi muito música faz legal. mesmo sentido sobre a saudade da infância. Teve umas coisas que às vezes eu sinto saudade também, tipo, quando a gente é criança, a gente quer crescer, virar adulto, mas quando cresce, a gente quer voltar pro início. Por exemplo, no passado a gente via tudo como um arco-íris. Só que agora, como a gente sabe de tanta coisa, tipo, a gente quer acabar com essa guerra, ou por que, que as pessoas não param de fazer, parem com bullying, e será que o fim do mundo tá chegando? Porque às vezes eu paro de olhar para o céu das estrelas e às vezes eu queria nunca nem saber do buraco negro. É verdade. É verdade. Quando a gente sabe das coisas, né, fica mais difícil de lidar quando a gente percebe que tem tanta coisa assim acontecendo e não só coisa boa, né? E quando Uhum. você é criança, você pode focar só nas coisas boas, nas coisas que te fazem feliz, assim. E Uhum. essa música lembra isso, né? Essa música, apesar de eu escrevi, né? Mas quando a gente ouve, ninguém vai lembrar da minha história, cada um vai lembrar da própria história. A música tem esse poder de fazer uma viagem com as pessoas para dentro da própria história delas. E isso é muito bonito, porque aí cada pessoa pode refletir sobre o que era bonito na sua infância, sobre aquilo que fazia essas pessoas felizes, esse mundo que era mais leve, que era um mundo que a gente não pensava nessas coisas, em ofensas, em maldade. A gente pensava no carinho, no colo, na proteção, na brincadeira, na felicidade. E Uhum. isso é muito especial, né? Essa música é muito especial. Oh, isso aí, É Giovana. mesmo. Kel, agora nós estamos quase chegando no final. A Kel vai fazer mais uma pergunta para o Giovana e a Giovana mais uma para a Kel, tá, Kel? Só a Tá última bom. pergunta para a Tá Giovana, por favor. bom. Agora que a gente falou sobre tudo isso, sobre a gente descobrir que tudo isso existe, pensar todas essas coisas e querer o bem para o mundo, querer o melhor para o mundo. O que você pensa assim, quando você pensa se você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas, deixar uma mensagem para a humanidade? O que você pensa assim que você gostaria de dizer para as pessoas? Bom, por exemplo, deixa eu pensar. Tem que parar de fazer bullying. Se você for presidente, não causa guerra. E porque tem muita gente inocente no planeta e até no país vizinho também. E também não pode fazer bullying porque tem crianças aí que não merecem isso. Nunca pode. E também não pode bater numa criança, porque eu vi num noticial, mesmo que ele tenha feito uma coisa ruim com seu filho, não bate nem soca, porque quem vai ter que reclamar é com os pais, não pode, e também não pode bater, porque tem que reclamar com os pais desse menino, não, sem bater e sem socar, viu? Porque isso já traz treta. Eu vi isso na televisão. E também, se por acaso os robôs começarem a ter sentimento, eu acho que a gente vai ter que tentar fazer uma relação boa, entende? E não causar uma guerra, porque isso aí é pro futuro, viu? E tem que tratar com carinho. Se o seu filho for diferente, aceita como ele é, mesmo que seja menino ou menina, ou talvez autista, ou albino, ou talvez ou até mesmo surdo ou mudo, ou até mesmo qual é o nome daquela deficiência da Síndrome de visual, Down, rosto, síndrome e aquilo. qualquer deficiência, né? Qualquer deficiência tem que respeitar, não importa a diferença, entende?
Perfeito. Tudo bem, aqui. Giovana, agora sua pergunta para ela para terminar, tá? Ok. Para terminar, queria te pedir um conselho. O que você diria para jovens autistas que têm dificuldade de se expressar, mas sentem que tem muita coisa bonita dentro delas para compartilhar com o mundo? Olha, se eu pudesse dizer, eu diria assim, para independente do que as pessoas possam te falar, que te faça desacreditar dos seus sonhos ou algo assim, para você se lembrar que você é muito forte, que você resistiu aos seus piores dias, que vale a pena sim se escolher todo dia, para ter coragem, para manifestar os sentimentos, para falar, encontrar um lugar seguro, seja uma rede de amigos, família, para que você possa ser você, para que você possa criar o seu espaço, porque às vezes não tem espaço para nós. E aí a gente tem que criar o nosso espaço, tem que acreditar e criar o nosso espaço. Então, para acreditar, para famílias que têm filhos, crianças autistas em casa, para acreditar, sabe? Acreditar que está fazendo um bom trabalho, para pegar leve consigo mesmo, saber que está entregando o melhor. A família é muito, muito importante. Os tratamentos todos, eles são incríveis, mas sem o amor da família, nenhum tratamento vai ser eficaz. Então, para dizer assim, acredite, você está dando o seu melhor, continue entregando o seu melhor, porque tudo que a gente tem é a gente precisa um do outro. E é isso, para a gente ter coragem de acreditar que é possível. Ó, muito bem. Kel, a gente já te adorava, agora mais ainda, né, Giovana? Conversando assim, né? Esse papo podia render bastante ainda. Podia mesmo. Né? Kel, se você quiser despedir do pessoal, fica à vontade aí. Por favor. Muito obrigada, viu, Giovana, pelo espaço. Adorei conversar com você. Ah, de nada. Adorei que você continue sendo autêntica, se expressando através da sua arte, vivendo, escolhendo viver sempre e oferecendo toda essa vida que você oferece também para quem está em volta de você. Quero mandar um beijo para todo mundo que está assistindo a gente. Um beijo no coração de vocês. Muito, muito amor. Tchau, tchau. Foi ótimo. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Então, obrigado a todo mundo. A Giovana vai Obrigada, despedir pessoal. do jeito dela. Despede aí, Giovana. Então, pessoal, quem gostou, podem dar os corações e se divirtem-se. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Kel. Obrigado. Tchau, Tchau, tchau. tchau.